O salazarismo, a era de Antônio de Oliveira Salazar. Portugal, uma nação de tradições profundas e de um passado glorioso, atravessou crises políticas e econômicas no início do século XX. Em meio ao caos, surgiu um homem que prometia estabilidade e ordem, Antônio de Oliveira Salazar. O regime que instaurou governaria o país com mãos de ferro por mais de 4 décadas. Hoje, vamos conhecer o salazarismo, um dos períodos mais marcantes da história de Portugal. O contexto histórico. Para entender o salazarismo, precisamos voltar a 1910, quando a monarquia portuguesa foi abolida e deu lugar à Primeira República. Mas, ao invés de estabilidade, o país mergulhou em um turbilhão de golpes de Estado, governos instáveis e uma economia fragilizada. Entre 1910 e 1926, Portugal teve 45 governos diferentes, um reflexo da fragilidade política da época. O descontentamento popular e o medo do comunismo abriram espaço para o golpe militar de 28 de maio de 1926, que instaurou uma ditadura militar. Era o fim da Primeira República e o começo de uma nova era. A ascensão de Salazar. Nascido em 1889, Antônio de Oliveira Salazar era um acadêmico, professor na economia da Universidade de Coimbra. Em 1928, foi convidado para assumir o Ministério das Finanças e, com uma política austera e disciplinada, conseguiu equilibrar as contas públicas. Para estes homens, umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argel para lhe entregar Portugal. Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. Seu sucesso fez com que, em 1932, fosse nomeado presidente do Conselho de Ministros, tornando-se o líder de facto de Portugal. Seu governo consolidaram um regime autoritário inspirado nos modelos fascistas da época, como a Itália de Mussolini e a Espanha de Franco. O Estado Novo, o regime salazarista. O salazarismo foi formalmente estabelecido com a Constituição de 1933, que criou o novo Estado, um regime baseado em 3 pilares: autoritarismo, o poder era centralizado em Salazar, sem eleições livres e com repressão a opositores; nacionalismo e tradição, o regime exaltava os valores católicos, a família e a grandeza histórica de Portugal; e o corporativismo, inspirado no fascismo, o sistema econômico proibia sindicatos independentes e controlava a economia. O lema do regime era, claro, Deus, Pátria e Família. Repressão e controle social. O controle da população era feito com a mão de ferro, a PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Perseguia, prendia e torturava opositores políticos. A censura dominava jornais, rádios e livros, impedindo qualquer crítica ao governo. A existência de uma ditadura que cortou todas as liberdades fundamentais. Tinha no centro uma polícia política servida por polícias, tribunais, cadeias e um aparelho repressivo absolutamente omnipresente no cotidiano das pessoas. Em segundo lugar, o longo controle político do exército por parte do regime. Repare, Portugal era um país durante muitos anos, com um grande peso da ruralidade e, portanto, a Igreja Católica abençoava o regime, considerava o Salazar uma espécie de doação de providência. Aqueles que ousavam desafiar o regime enfrentavam prisão, tortura ou exílio. Muitos foram enviados para o campo do Tarrafal, uma prisão infame em Cabo Verde. A política colonial e as guerras de independência. Portugal ainda possuía colônias na África e na Ásia, e Salazar recusava-se a conceder-lhes independência. A partir de 1961, o país mergulhou em guerras contra o movimento de libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. O conflito durou mais de uma década, desgastando as forças armadas e a economia.
A teimosia de Salazar em manter o império colonial isolou Portugal do cenário internacional, tornando-o um dos últimos países da Europa a abandonar o colonialismo. O fim de Salazar e do Estado Novo. Em 1968, Salazar sofreu um acidente vascular cerebral e foi afastado do poder. Mesmo sem saber, nunca mais governaria Portugal. Seu substituto, Marcelo Caetano, tentou manter o regime, mas as guerras coloniais e a crise econômica aumentaram o descontentamento popular. O legado do salazarismo. O salazarismo deixou marcas profundas em Portugal. Para alguns, Salazar foi um líder que garantiu estabilidade e evitou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Para outros, foi um ditador que reprimiu seu povo e atrasou o desenvolvimento do país. A história do salazarismo é o lembrete do poder e dos perigos do autoritarismo. Portugal superou essa era sombria e hoje se afirma como uma democracia vibrante. Mas o passado nunca deve ser esquecido, pois só conhecendo a história podemos evitar que os erros do passado se repitam.